Eu não vou ficar para trás, os outros vão agradar a Deus ou não. O dia que o irmão fez o coração, eu olhei para ele e falei, o meu é maior. E fiz o coração também, né? Ninguém entendia nada, só nós sabíamos o que a gente estava fazendo ali. Então, uns vão ver batendo palma, o outro dançando, né? E achando o papel ridículo, mas você está expressando o teu amor, expressa o teu amor. Queridos, o amor, ele é demonstrado, não é? Ele é demonstrado, às vezes você fala assim, eu te amo, mas não faz nada para o Senhor, demonstra o teu amor a Deus, né? Ele vai se agradar disso, tá? O adorador expressa o seu amor, ele fala, ele agrada, ele presenteia, não é isso? O marido que ama a esposa que ama a mulher aí, não agrada um ao outro, não presenteia. Então, o que você está dando de presente para Deus? Né? Não pensa só em dinheiro não, viu gente? Existem muitas outras coisas para se presentear do Senhor, né? Ele até faz papel ridículo às vezes, então tem que fazer mesmo. Então a gente tem que fazer mesmo diante de Deus, presenteia, agrada o teu Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, que tudo que está em você seja ocupado por Deus, não sobre um lugar para nada. Ontem não teve culto lá na igreja porque acabou a força, não estava sem luz de ir. E aí eu estava em casa e foi um rapaz lá e eu fiquei 1h30 falando da Bíblia para ele, né? Ele e a menina, né? Então 1h30, eu falei, tá vendo, nunca estudou tanta Bíblia assim. E aí ele aceitou Jesus lá, né? Aí eu falei assim, querido, aí eu olhei bem para ela, porque ela já foi crente, né? Que desviou, voltou. E ela controlando ele, eu falei, agora você perdeu o controle sobre ele, sabe por quê? Porque o coração dele agora pertence a Deus, né? Ela ficou meio assim comigo, eu falei, você é todo do Senhor, depois vem as outras coisas, porque agora o seu coração tem um dono, né? É Ele que vai ocupar o teu coração agora. Então, aí a pessoa fica com medo, né? Mas é o que Deus tem que ocupar mesmo. Mulher, é o teu Deus primeiro, depois o teu marido e os seus filhos. Esposo, é o teu Deus primeiro, depois a tua mulher e seus filhos. Que seja primeiro o seu Deus na tua vida, né? Então, o adorador tem como maior tesouro o Senhor Jesus. O que a Bíblia fala? Aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Onde está o teu tesouro? Tem que ser Jesus. Ele é o teu bem maior. É nele que o teu coração tem que estar voltado o tempo todo. E como é difícil isso, queridos? Eu vejo lá na igreja as pessoas buscando tudo primeiro, depois a Deus. Que dificuldade. Sabe? Eu vou fazer isso depois, o que sobrar, Deus não quer ter o resto, não. Ele não precisa das suas migalhas. Ou com Deus é 100% ou nada. 99% para Deus não é nada. É 100% com o Senhor, né? Então, onde está o teu tesouro? O adorador tem sede de Deus. Abre a tua Bíblia aí, queridos. Vamos ler lá, Salmo 42, aleluia, versículo 1 e 2. Aleluia. Deus seja louvado. Bispo, lê para mim, que eu estou com a vista tão ruim aqui, que a Bíblia é tão pequenininha. 42, versículo 1 e 9, por favor. Até o 9? Não, 42, versículo 1 e 2, perdão. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Oh, coisa linda. Você suspira para o Senhor? Faz assim, ó. As meninas apaixonadas fazem isso, não faz? Vai encontrar com o namorado, né? Aquele suspiro gostoso de amor, né? Suspira a tua alma pelo Senhor. Se você não suspira mais, gente, tá? Né? Quer dizer, suspirar pelo Senhor. E olha que coisa linda que ele fala aqui, né, pastor? Ele fala assim, olha, o Saulo de Coré, quem escreveu foi Coré, né? Diz assim, ó, quando entrarei e me apresentarei ante a tua face,